Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de cinemática, que é o estudo de um movimento sem a preocupação da causa do movimento. Então vamos estudar grandezas do tipo tempo, trajetória, deslocamento, quanto tempo o corpo gasta para percorrer uma certa distância, velocidade, aceleração. E em nenhum momento vamos nos preocupar com o porquê do movimento. Essa primeira aula é bem de introdução. Eu vou falar o significado, de alguns conceitos da cinemática. Alguns alunos, eles não valorizam essa primeira aula. Aí depois vai ter dúvida lá na frente, porque não sabe o significado de alguns conceitos. Então, apesar de ser uma aula bem de introdução, bem básica, ela é muito importante para todo o curso. Aconselho que você anote tudo que a gente vai conversar nessa aula e mantenha numa folha durante todo o curso de cinemática. Primeiro conceito é de móvel. Você vai escutar bastante isso, ou ler nos enunciados, o móvel abaixo, determine para o móvel. Móvel é o objeto de estudo, ou seja, é o ciclista, é o avião, é o carro, é o pedestre, é o objeto que estamos estudando o seu movimento. Classificamos o móvel como ponto material quando suas dimensões não são consideradas no estudo. Suas dimensões seria seu comprimento, sua largura, sua altura. Então, um móvel, como um carro, por exemplo, um avião, ele passa a literalmente ser considerado um ponto com massa. Então, todo ponto material possui massa, por isso, ponto material. Já um corpo extenso quer dizer que as dimensões do móvel são consideradas no estudo. Então, se a gente tem um corpo qualquer, esse corpo ele vai ter um comprimento, uma largura e uma altura. E essas dimensões devem ser consideradas no estudo da cinemática. Aí o móvel passa a ser classificado como corpo extenso. Uma pergunta que surge agora é: como que eu sei se eu devo considerar o móvel como ponto material ou corpo extenso? Em alguns momentos, isso vem especificado nos títulos ou nos enunciados. Por exemplo, você vai ter no curso de física equilíbrio de um ponto material. Ou, em outro momento, você também vai aprender equilíbrio de um corpo extenso. Às vezes, o enunciado especifica. Então, determine para o ponto material, o tempo que ele gasta para se deslocar. Em outros momentos, quando ele não fala nada, a gente tem que usar bom senso. Então, um exemplo. Numa viagem de avião entre o Rio de Janeiro e Natal, o comprimento do avião não vai influenciar no tempo de viagem, se você pensar com mínimo de bom senso. O avião ter 10 metros a mais ou 10 metros a menos em seu comprimento, por exemplo, não vai influenciar no tempo total de viagem. Se você tem um avião, por exemplo, estou chutando, com 20 metros de comprimento, viajando a 500 km por hora, ele vai gastar um tempo entre esses dois aeroportos. Se eu tiver outro avião com 30 metros de comprimento, ou seja, 10 metros a mais, viajando com a mesma velocidade, 500 km por hora, por exemplo, ele vai gastar o mesmo tempo de viagem. Então, esse é um exemplo em que as dimensões do avião, se ele for um pouquinho maior ou menor, não influencia no tempo de viagem. Então, usando bom senso, num estudo como esse, a gente vai considerar o móvel como um ponto material. Já, se a gente for analisar, estudar, o movimento do avião para ele entrar num hangar, por exemplo, de manutenção ou estacionamento, aí o tamanho do avião vai influenciar na resposta.
Se você pegar, por exemplo, a envergadura do avião, né, ou seu comprimento, se ele for 10 metros maior ou menor, vai influenciar se ele cabe ou não nesse hangar, por exemplo. Então, nesse caso, usando crítica, né, bom senso, análise, você consegue concluir que as dimensões do avião, do móvel, devem ser consideradas no estudo. Então, o móvel passa a ser chamado de corpo extenso. Outro conceito bastante usado é a trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel, o caminho que o móvel percorreu ou irá percorrer. Então, muitas vezes a trajetória já está determinada, e aí o móvel percorre essa trajetória que já existe. Em outros casos, não. De acordo com que o móvel vai se movimentando, ele vai percorrendo, deixando a sua trajetória. Um exemplo, ó, é quando a gente vê aviões no céu soltando, né? Na verdade não é fumaça, né? Isso aqui é gelo, mas deixando aquele rastro no céu. Então, se você analisar esse rastro deixado por esse avião no céu, ó, você vê a trajetória, o caminho por onde esse avião passou. Às vezes, a trajetória já está determinada, como a rodovia, se eu não me engano, essa aqui é a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Então, a própria rodovia já é a trajetória. Então, você imagina um carro, né, viajando entre São Paulo e Belo Horizonte, o tamanho do carro não vai, né, se o carro é 3 metros maior ou menor, não vai influenciar no tempo de viagem. Então eu posso imaginar o carro um ponto material, e aí a trajetória é a própria rodovia, que é o caminho por onde esse carro já passou ou ainda irá passar. Outro exemplo de trajetória são as ruas das cidades, as calçadas, né? São caminhos por onde os móveis passam, e aí se a gente estudar o movimento desses móveis, sem se preocupar com a causa, estamos dentro da cinemática. Outro conceito muito usado, por exemplo, isso aqui, ó, quem não entende, domina e é simples, tá? Vai errar muito de agora para frente. Então, por favor, guardem isso, tá? É a orientação da trajetória. Orientação da trajetória dentro da cinemática, ela que define o sinal das grandezas físicas. A gente vai começar a ver isso nas próximas aulas, mas já guarde isso. O que seria a orientação da trajetória? Então imagine que aqui eu tenho uma trajetória, né? Desenhei, deixei ela desenhada aqui. A orientação da trajetória é uma seta, que na verdade é errado falar seta, tá? O nome correto é orientação, que você vai colocar em uma das pontas da trajetória. Tem gente que faz errado, que coloca orientação nas duas pontas. Não, é em uma das duas pontas. É uma seta, tá? Que, repito, não é correto falar seta. O nome é orientação. A partir do momento que eu desenhei a orientação da trajetória para lá, por exemplo, isso quer dizer que todas as grandezas que apontarem para lá, elas vão receber o sinal positivo. Já todas as grandezas que apontarem para cá receberão o sinal negativo. Já se você colocar a orientação da trajetória para cá, isso quer dizer que todas as grandezas físicas que tiverem o mesmo sentido que a orientação, ou seja, estiverem para lá, elas recebem um sinal positivo. Já todas as grandezas que tiverem o sentido contrário da orientação recebem o sinal negativo. A gente vai praticar, né, e estudar muito isso a partir das próximas aulas. Uma pergunta que fica é, professor, em qual extremidade, em qual ponta da trajetória eu desenho orientação? Então, às vezes, o exercício, o texto, já traz a orientação desenhada para você. Então, aí você só tem que lembrar que toda grandeza física que tiver o mesmo sentido que a orientação da trajetória, ela recebe, né, o sinal positivo. Já toda grandeza física que tiver o sentido contrário da orientação, tiver contra a orientação, ela recebe um sinal negativo. Se o exercício, né, se o enunciado, ele não te der orientação, aí você pode desenhar
onde você quiser, seja aqui, né, nessa extremidade aqui ou na outra que já está desenhada, mas você desenha apenas uma das duas extremidades, legal? Outro conceito muito usado na física é de referencial. Eu imagino, tá? É uma forma fácil que eu tenho para entender o significado de referencial, como um observador. Tanto que eu coloquei entre aspas, né? Que não é exatamente observador, mas é uma forma que eu tenho de simplificar para tentar explicar, né, o significado de referencial. Imagina que o referencial é quem observa. Então, se eu falasse, ó, em relação à Terra, imagina alguém da Terra olhando. Em relação a você, você olhando. Em relação à Lua, imagina alguém na Lua olhando. Então o referencial é meio como se fosse o observador. E o referencial ele é muito citado, né, em toda a física. Por que que o referencial é tão importante? Então guarde isso também, por favor. Se você mudar o referencial, ou seja, se você mudar quem está observando, quem está medindo o fenômeno físico, os resultados mudam. Inclusive, afirmar se um corpo está em movimento ou em repouso depende do referencial, depende do observador. Então, se você mudar o observador referencial, pode mudar tudo, todas as conclusões. Tudo depende do referencial adotado. Um exemplo. Imagina que eu tenho um carro e esse objeto, ó, pendurado no retrovisor do carro. E esse carro está se movimentando, ele tem uma certa velocidade numa avenida, por exemplo. Então está aqui o carro com uma certa velocidade, com uma certa rapidez, se movimentando, e o objeto pendurado aqui no retrovisor do carro. Pergunto, esse objeto que está aqui na figura, ó, eu posso afirmar, né, que ele está, se ele está em repouso ou em movimento, né? Pergunta, esse objeto está em repouso ou em movimento? Depende do referencial, depende do observador. Se eu pegar um corpo, né, um referencial dentro do carro, imagina um motorista aqui, né? Então eu tenho um motorista aqui dentro do carro que eu vou chamar de A. Em relação ao motorista, esse objeto não está em movimento. O motorista vai afirmar que o objeto está parado. Se você, né, fizer esse experimento, imagina você dentro do carro, o carro, né, numa avenida com velocidade, e aí você olha um objeto qualquer dentro do carro. Aí você olha para frente, depois você olha o mesmo objeto dentro do carro. Para você, aquele objeto não saiu do lugar. Em relação a você, esse objeto está em repouso, está parado. Já se você imaginar outra pessoa fora do carro, em repouso em relação ao chão, olhando, né, parado, em pé na avenida, olhando o carro passar. Aí, em relação a essa pessoa, que eu chamei de B, aí a gente pode afirmar que o objeto lá dentro do carro está em movimento. Afinal, a pessoa vai ver esse objeto se movimentando na frente dela. Então, classificar se um objeto está em movimento ou em repouso depende do observador do referencial. E aí aqui fica uma pergunta, professor, afinal, o que é movimento? Então, movimento de um objeto é quando a gente tem mudança da posição desse objeto em relação a um observador, a um referencial. Então, você dentro do carro, olhando esse vasinho pendurado no retrovisor, em relação a você, esse objeto não muda de posição. Ele está sempre ali na mesma posição. Já alguém fora do carro, parado em pé ali na avenida, em relação a essa pessoa, né, o objeto vai mudar a posição, o mesmo objeto, então por isso que ele afirma que ele está em movimento. Além de movimento e repouso, até a trajetória de um objeto depende do referencial, do observador. Não é só movimento ou repouso ou trajetória, não, viu? Na verdade é toda a física. Quando você muda o referencial, né, muda quem está observando, quem está medindo aquele fenômeno, muda todos os resultados. Então, em outro exemplo, imagina que eu tenho um carro, esse carro tem velocidade em relação ao chão, né, o velocímetro dele está marcando lá uma certa velocidade. Aí eu tenho uma pessoa sentada aqui dentro do carro, ó, essa pessoa está com o objeto na mão dela e ela vai jogar o objeto para cima. Então, se você quiser, você pode fazer esse experimento. A hora que essa pessoa joga o objeto para cima,
ela, né? Ou seja, em relação a quem está dentro do carro, quem jogou o objeto para cima, olha aqui agora, ó, ela vai ver o objeto subir e descer, como essa caneta. Inclusive, o objeto volta a cair no colo dela. Então, eu vou chamar esse referencial, esse observador, de A. Então, em relação ao observador A, que está lá dentro do carro, que jogou o objeto, ele vê o objeto subir e descer na sua frente. Ele vê o objeto fazer isso, ó. Inclusive volta a cair no colo dele. Já se tiver outra pessoa fora do carro, parada lá na avenida, olhando, né, o carro passando com a pessoa lá dentro, jogando objeto. Essa pessoa não vê o objeto apenas subir e descer. Essa pessoa vê o objeto subir e ir para frente e descer e ir para frente ao mesmo tempo. Então, para a pessoa B, para o referencial B, para o observador B, ele vê o objeto que foi jogado aqui para cima, lá dentro do carro, fazer isso no ar. Ó. Ele sobe, desce e vai para frente ao mesmo tempo. Afinal, em relação ao B, o carro está indo para frente. Outro grande exemplo do depende do referencial adotado são as trajetórias dos planetas no céu, né, que a gente consegue observar. Se a gente analisar em relação ao Sol, então o Sol como referencial, os planetas descrevem trajetórias ao redor do Sol parecidas com círculos. Na verdade não são círculos, tá? São elipses, mas elas são bem parecidas com trajetórias circulares. Vamos pegar Marte como exemplo. Se você analisar Marte aqui, ó, a trajetória de Marte em relação ao Sol, em torno do Sol, né, é aparentemente circular. Já se você observar Marte da Terra, muitos não sabem disso, né? O que você vai ver no céu é essa fotografia de baixo. Inclusive, isso aqui é uma fotografia. Essa fotografia ela é tirada a cada 5 dias, mais ou menos. Então imagina que hoje você tira a fotografia, Marte está aqui. Daqui a 5 dias você vai tirar de novo, Marte está aqui. Mais 5 dias, Marte está aqui. Então você gasta 1, 2 meses para tirar toda essa foto. Se você analisar a trajetória de Marte vista da Terra, ou seja, em relação à Terra, Marte dá as famosas laçadas no céu. A trajetória é essa, ó. Não é uma elipse. Então, tudo, né, toda a física, todas as conclusões, elas dependem do referencial adotado, entre aspas, do observador, de quem está medindo. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Na próxima a gente vai falar de espaço, deslocamento, velocidade. Não percam as próximas aulas. Um abraço, bons estudos!